Olá, meu povo querido, aqui Janailton Pedrosa. E você sabe que quem curte, compartilha, envia para os amigos, comenta neste vídeo, neste canal, tem mérito de evangelizador. Nós devemos propagar e enviar e falar de coisas boas, porque é verdade. A nossa fé precisa ser renovada, o nosso batismo, a nossa catequese. Nós estamos muito abatidos, muito medrosos. É preciso voltar ao Senhor e fazer a nossa parte. Queridos, estamos na oitava da Páscoa. Pegue a sua Bíblia. Eu estou aqui com duas Bíblias. Pegue a sua Bíblia porque não vai demorar. Só serão alguns minutos do seu tempo e eu tenho certeza que fará toda a diferença. Depois você comenta aqui embaixo. Queridos, agora é a vez de Pedro em gritar e apontar para aqueles que gritaram: crucificam. Vocês o mataram. Vocês o crucificaram. Vocês o condenaram à morte. Portanto, agora convertam-se. A pregação da igreja está iniciando e iniciará com todo destemor, com toda a força, com toda a coragem, porque cheios do Espírito Santo, com o coração curado, com a mente casta, com os olhos castos, com os ouvidos castos, com um falar casto, eles serão todos de Deus e darão a vida pela pregação do Evangelho, sem medo algum do Império Romano, sem medo algum do mundo judaico, cheios do Espírito Santo. Pedro, o primeiro Papa, vai dar testemunho de Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 11 ao 26, preste atenção. Ele não largava mais Pedro e João. Quem é ele? Aquele que foi curado, aleijado, na porta famosa do templo. Foi curado por Jesus Cristo, pela pregação, pela palavra de Pedro, pela palavra de João. Ele foi curado, foi liberto da sua paralisia. E todos estavam admirados, veja. E todo o povo, tomado de espanto, acorreu para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Quer dizer, espantados, admirados. Porque a igreja está começando aqui, viu? E uma igreja querigmática, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que não tem medo e que não servirá ao mundo. Como muitos querem servir ao mundo, como muitos querem sucumbir ao mundo, como muitos querem agradar ao mundo. A Igreja Santa e Católica, desde o seu início, rema contra a maré mundana, pagã. Como o Papa Francisco bem coloca, o paganismo, o mundanismo, mais propriamente, para ser fiel àquilo que o nosso querido Papa Francisco usa, o mundanismo. Entra em muitos corações católicos, em muitas mentes católicas, em muitas famílias católicas, em muitos grupos de reflexão católico. O mundanismo. E nós vamos cedendo e cedendo, não podemos. Veja, vendo isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Ótima oportunidade, 2 pontos. O povo espantado foi aos apóstolos e ele se dirigiu. Vendo isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homens de Israel, por que estáis admirado? O que aconteceu? Por que estáis admirando o que aconteceu? Veja, por que estáis admirando? Olha aqui a pergunta retórica. É aqui que ele vai falar. É aqui que ele vai chamar a atenção. Preste atenção. Vendo isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homens de Israel, por que estáis admirando o que aconteceu? Por quê? É Cristo, amados. É Deus no meio de nós. Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? Olha aqui, não é promoção de Pedro, não é promoção de João. Eles sabem que adoram e servem a Jesus Cristo. Eles não se promovem. Eles não querem ganhar seguidores, nem curtidas, nem like. Eles sabem que a missão é anunciar Jesus Cristo e Cristo crucificado e Cristo ressuscitado, vencedor da morte. Preste atenção, queridos. Veja, por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? Não, nós não somos o centro. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
O Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus. Olha aqui, falando para judeus, não fiqueis pensando que fomos nós. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que essa citação? Para que eles judeus entendam, para que eles judeus compreendam. Honrou o vosso servo Jesus Cristo, Deus que ressuscitou. Veja, olha que lindo, meus amados. O glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Olha aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó honrou Jesus Cristo, mas vós rejeitastes diante de Pilatos. Vós gritastes, crucifica. Olha Pedro jogando na cara aqui agora. Olha Pedro mostrando toda a sua indignação para roubar-lhes o coração, para salvá-los, para convertê-los. Mas Pedro diz: diante de Pilatos vós gritastes, crucificam. Pilatos estava decidido soltá-lo, mas vocês gritaram pela condenação. Olha o que Pedro está dizendo, sem medo, meus amados. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes que vos fosse agraciado um assassino. Olha aqui. Vós rejeitastes o santo e o justo, maiúsculo e maiúsculo, e pedistes que vos fosse agraciado um assassino. Olha o que vocês fizeram. Coloquem a mão na consciência o que vocês fizeram. Não se pode passar a mão na cabeça. Pedro lasca o cacete. Pedro dando o cajado na cabeça. Vocês rejeitaram o inocente e escolheram um assassino, um bandido, um ladrão. O bandido e o ladrão têm que pagar a sua pena. Merece ser perdoado, mas tem que pagar a sua pena. Não pode ser tratado como uma vitimazinha, não. Se você escolheu roubar, matar, você deve pagar pelos seus crimes. Se pedir perdão, perdoado, amado e configurado a Jesus Cristo. Mas se não se arrepende, ninguém deve passar a mão nos pecados e na bandidagem e na sem-vergonhice de ninguém. Vós rejeitastes aquele que conduz a vida, vós o matastes. Olha aí, vós o matastes. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Olha aqui a coragem. Olha a força de Pedro. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. É no nome de Jesus que o aleijado foi curado. É no nome de Jesus que somos salvos. É no nome de Jesus que somos curados, libertos, tirados da depressão, do medo, da angústia. Meus amados, foi e é no nome deste que vocês rejeitaram. Não escolheram o bandido? O bandido não pode salvar. O ladrão não cura ninguém, mas vocês escolheram o ladrão. Sociedade perversa que escolhe os ladrões. Nós não podemos escolher os ladrões, os mentirosos, os falsos. Escutem isso, os católicos, escutem isso. Não escolham os ladrões, não escolham o caminho da mentira, não escolham os corruptos. Roubou, mas fez. Para com essa palhaçada. Tem que ser justo, ético, verdadeiro. E você, meu irmão, que está me ouvindo, se não buscares o caminho da justiça e da verdade, perecerás. Rejeitar a Cristo, lutar contra a igreja de Cristo, é buscar a sua condenação. Você pode matar uns cristãos, você pode sacrificar, você pode caluniar, mas se você não se converter, você não vai acabar bem, porque você não é Deus. Se convença disso. São Pedro aqui, com toda a força. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde à vista de todos vós. Não foi pastorzinho, não foi Pedro, não foi João que curou, foi Jesus Cristo. Foi o nome de Jesus, foi a fé em Jesus. A igreja prega Cristo.
A igreja nos dá Cristo. A igreja nos configura a Cristo. A igreja não se cultua a si mesmo. A igreja é serva de Cristo. E Jesus fundou esta igreja. Jesus fundou esta igreja. Não foram os homens que deram à igreja Jesus Cristo. Não, foi Jesus que nos deu a igreja para nos levar a Ele. Ora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Olha aqui para conquistá-los, tá vendo? Vocês agiram com ignorância, calma, assim como os vossos chefes, tá? São os ignorantes os vossos chefes. Vocês e os vossos chefes que condenaram Jesus são ignorantes. Não conheciam. Portanto, se não conheciam, calma lá. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha aqui, os apóstolos agora compreenderam. Entenderam tudo que Jesus tinha que sofrer. Entenderam que ele tinha que morrer. Entenderam que ele deu a vida. Agora não há dúvida. Agora eles entenderam com clareza, porque como João 16, Jesus disse, o Paráclito viria e vos esclareceria. E de fato esclareceu. Agora eles conhecem essa doutrina. Agora eles conhecem a sua missão. Como nós católicos precisamos conhecer. Como nós católicos precisamos entender a nossa missão e o nosso batismo, a nossa fé. Veja, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados. Arrependei-vos e convertei-vos. Olha aqui, não há outra forma de ser perdoados os pecados. Só se houver arrependimento. Só se houver conversão. Essa ideia de perdoar quem não se converte, quem não se arrepende, é papo furado. O perdão é concedido para quem o pede, para quem o busca, para quem muda de vida. Sociedade doente, que nem entende mais o que é perdão, quer absolver aqueles que não se convertem, aqueles que morrem e diz que não tem pecado, fazem de Deus mentiroso, porque todos nós pecamos. Então, arrependei-vos. Assim cheguem os tempos de, assim cheguem os tempos de refrigério da parte do Senhor, e ele vos envia aquele que havia predestinado como Cristo Jesus. Este enviará o Cristo Jesus, que de antemão vos foi destinado. Entretanto, é necessário que o céu o acolha até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. Com efeito, assim falou Deus nos tempos passados, pela boca dos seus santos profetas. Ele foi para o Pai, mas a igreja continua a missão. Ele está ao lado do Pai, mas a igreja continua a missão. E Jesus jamais abandonará esta igreja. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ser católico, crer e se converter, mudar de vida. Perceba, com efeito Moisés afirmou, o Senhor Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Dá-lhe ouvidos em tudo que ele vos disser. Assim será. Quem não der ouvido a esse profeta será eliminado do meio do povo. Quem é? É Deus mesmo. Pedro está citando o Antigo Testamento para que eles se convertam. Por que foi que ele Olha o poder argumentativo de Pedro. Ele cita aquilo que eles conhecem, para que convertam-se. E convertam-se de verdade, arrependam-se de verdade. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os judeus conhecem bem essa expressão, honrou Cristo e vocês crucificaram. Moisés anunciou que viria um profeta e quem rejeitar ele será eliminado do meio do povo. Quem é católico e não crê em Cristo deve ser retirado da igreja. Quem é católico, mas não crê naquilo que a igreja crê. Eu sou católico, mas creio no aborto. Eu sou católico, mas eu não aceito porque padre não casa. Eu sou católico, mas não aceito sacramento. Eu sou católico, mas a Bíblia eu acho que não é verdade. Eu sou católico, mas o Papa, eu não concordo com o Papa. Você não é católico. Você é um protestantezinho dentro da igreja, ou um pagão, ou um inimigo mesmo, que sabe o que está fazendo. Esse é pior ainda. Infiltrado dentro da igreja. Cheios de ideologias. Viu, jovens?
Claro, nós temos que recatequizar porque a nossa juventude é bombardeada de falsas informações, de falsas teologias, de falsas propagandas. Os meios de comunicação aí estão toda hora enchendo a vossa cabecinha. A castidade é possível, a santidade é possível, o olho reto para Jesus Cristo é possível. Preste atenção, eu estou terminando. E todos os profetas que falaram desde Samuel, e seus sucessores também eles anunciaram estes dias. Olha aqui, olha o que ele traz. Como Jesus aos discípulos de Emaús em Mateus, em Lucas 24, aqui São Pedro está citando desde Samuel, 1 Samuel. Fala que teu servo escuta, Samuel. Lembra da passagem? Desde Samuel esses dias foram anunciados. E vocês ainda não se converteram. E você, católico, ainda está dormindo. Acorde. Acorde. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais quando disse a Abraão, na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. Para vós, primeiramente, Deus suscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar, a fim de que cada um de vós se afaste de suas más ações. Tá vendo? Para vós primeiro Jesus foi enviado, para que o aceitem, para que se convertam e para que fujam das vossas más ações. Em primeiro lugar para vós, mas essa igreja chegará a muitos outros lugares e converterá muitos povos. Converterá muitos povos. Antes do Império Romano, em 313, declarar liberdade de culto. E só em 381, Teodósio I declarou a religião oficial do Estado. A Armênia já tinha feito isso. Geórgia já tinha feito isso. Entendeu? Já tinha declarado a religião como oficial do Estado. Eu já estou falando do século V, do século IV. Mas a igreja aqui vai alcançar todos esses povos. E nós precisamos continuar evangelizando para que o mundo se afaste das más ações. Aqui, Janailton Pedrosa, quem compartilha e comenta, tem mérito de evangelizador. Fique com Deus. Convertamo-nos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 11 ao 26.